pessoal, hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Aí, o que é uma porcentagem? Porcentagem é uma medida de razão com base 10. Ou ainda nós podemos dizer que uma porcentagem é uma fração de denominador 100, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui de porcentagem. 7%. Quando a gente vai escrever 7%, a gente lê 7%. Na hora de escrever, a gente coloca 7 e esse é o símbolo de porcentagem, tá? Então, 7%. Nós podemos escrever ainda 7% como sendo, usando o conceito de que é uma razão de base 10, ou ainda que o denominador é 100, a gente escreve assim, ó, 7%. 7%, tá? O denominador é 100. Outro exemplo, 52%. A gente escreve 52 com o símbolo de porcentagem, coloca 52 no numerador e no denominador a gente coloca 100, tá? Então, assim a gente escreve uma porcentagem. Vamos então ver aqui o cálculo de uma porcentagem, tá? Coloquei aqui alguns exemplos. 20% de 300, né? 20% de 300. Como é que a gente calcula? Ora, 20% é 20 no numerador e no denominador 100. 20 sobre 100. Vezes 300, que é aquela quantidade total que nós temos. Aí você multiplica. Como você sabe que aqui é uma fração e aqui nós temos uma multiplicação, onde o denominador de 300 é 1, você já sabe que vai multiplicar 20 vezes 300, que dá 6.000, 100 vezes 1, que dá 100. Ora, dividir por 100, toda fração é uma divisão, dividir por 100 é muito fácil. A gente pode apenas tirar, ó, esses dois zeros com esses dois zeros, tá? Vai ficar 60 sobre 1, que é igual a 60. Outro exemplo aqui, 15% de 500. 15% é 15 sobre 100. Multiplica por 50. Então, nós temos aqui na igualdade 15, nós vamos fazer novamente, 500 sobre 1, tá? Vai ficar 15 vezes 500, que dá 7.500. E 100 vezes 1, que dá 100. Aqui, novamente, dividindo por 100, nós podemos cortar aqui os zeros, lembra lá? Então, fica 75 sobre 1, que é 75. Nós ainda temos aqui 2% de 50. 2% é 2 sobre 100, vezes 50, porque é de 50. Lembra que o denominador aqui de um número natural pode ser considerado como 1, igual a 2, você vai multiplicar, 2 vezes 50 é 100, 100 vezes 1, 100. Aqui nós temos novamente, toda fração é uma divisão, 100 dividido para 100, 1. Ou então, simplesmente cancela aqui os zeros, vai ficar 1 sobre 1, que é 1, ok? E para finalizar, nós vamos ter 2,5% de 10. Ora, 2,5% é 2,5 sobre 100, vezes 10. Lembrando novamente que aqui nós temos o 1 como denominador. Então, fica 2,5 vezes 10. Lembrando que multiplicar por 10 é muito fácil. A gente apenas anda as casas decimais. Então, se você tinha vírgula nessa posição, multiplicar por 10, você vai andar uma casa decimal. Então, vai vir para cá e ao invés de 2,5, nós vamos ter 25. 100 vezes 1, 100, tá? Aqui, novamente, nós temos uma divisão, 25 dividido por 100. Lembra que dividir por 100, quando a gente não tem zero aqui na parte do numerador, a gente vai andar casas decimais.
tá? Então, como são 2 zeros, porque é 100, a gente vai andar 2 casas decimais. Lembrando que o zero ficaria, aliás, a vírgula ficaria depois do 5. Andando casas decimais, a gente ia andar 1, 2. Então, ficaria aqui, como eu já coloquei a resposta, 0,25. Eu coloquei aqui outra maneira de calcular a porcentagem. Vamos lá, coloquei os mesmos exemplos, tá? 20% de 300. Como seria essa outra maneira? Você poderia multiplicar logo 20 vezes 300. 20 vezes 300 é, ó, 2 vezes 3, né? É 6. Aí acrescenta os zeros. Dá 6.000. Lembrando que como é uma porcentagem, o que você deveria fazer? Dividir por 100. Então, você ia andar, aqui teria a vírgula, certo? Então, ao invés da vírgula ser aqui, você ia andar 2 casas decimais. 1, 2. Então, a vírgula ficaria aqui. Ou seja, isso é 60. Novamente aqui, ó, você tem 15% de 500. Você poderia multiplicar 15 vezes 5, que dá 75, e acrescentar os zeros. Aí, novamente, você tem que depois do zero aqui é que aparece a vírgula. Como é para dividir, porque é porcentagem, divide por 100, então você anda 1, 2 casas. Então, isso aqui é 75. 2% de 50. Vamos lá, você multiplica. 2 vezes 50 é muito fácil, 100. A vírgula estaria aqui depois do zero. Lembrando que é dividindo por 100, então, anda 1, 2 casas. Então, isso é igual a 1. E, por fim, 2,5% de 10. Você multiplicaria 2,5 vezes 10, que é 25. Aqui você sabe que a vírgula está após o 5. Aí você sabe que nós estamos falando de porcentagem, vai dividir por 100, andar as casas decimais. Então, anda 1, 2. Então, a nova vírgula ficaria aqui. Então, fica 0,25. E assim a gente obteve o mesmo resultado, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.